Olá, pessoal do 8º ano, professor Marcelo aqui. Parabéns por terem passado, feliz 2021. Espero que vocês estejam bem. Bom, gente, o ano está começando, né? A gente tem que começar os trabalhos, começar as aulas. E, infelizmente, a gente está nesse sistema ainda de aulas online, né? Até pelo menos aparecer, a gente conseguir. Aparecer não, até a gente conseguir se vacinar, todo mundo vai conseguir se vacinar, para que a gente volta às normalidades de fato. Mas pelo menos a gente sabe como é que esse ano vai desenrolar, pelo menos, né? Já é um fator melhor do que o ano passado. Né? A gente tem um pouco mais de certezas esse ano. Né? Então, continue se cuidando, espero que vocês estejam bem, espero que a gente volte o mais rápido possível, para que vocês voltem para a sala de aula, para que a gente possa se ver, ter aula normalmente, né? Vocês possam ver seus amigos e ter esse contato com os colegas, mas sempre com cuidado, porque ainda vai precisar, né? Bom, gente, esse ano ainda vai ser o mesmo esquema do ano passado, tá? Aquela coisa de eu ficar apresentando minha tela, a gente vai falar um pouquinho do livro hoje, tá? Até que isso se normalize, né? Bom, gente, pegando o livro aí, na página 6, tá? Capítulo 1, Divina Arte aí, tá? A gente tem essa imagem maravilhosa aí no livro, é uma imagem dupla, abram ele assim, duplamente, né? Bom, gente, esse livro, né, esse capítulo do livro, tanto daqui para frente, né, por uma boa parte dele, ele vai tratar da arte e da espiritualidade, tá? Como que a arte, ela toca a espiritualidade, ou como ela toca as religiões, tá? Como ela usa, ou como a religião usa a arte para benefício próprio, benefício da população, né, dos seus fiéis ali. Então, a gente vai ver um pouco desses vínculos, né, que a arte tem com a espiritualidade e com a religião, ou com as religiões, né, porque temos aí milhares no mundo inteiro, tá? Ainda mais, né, a arte é uma coisa muito antiga, a religião também, então elas se esbarraram num certo momento e a gente vai ver, vai percorrer um pouco dessa história, tá? É uma história muito legal, é uma linha do tempo muito bacana que a gente consegue entender através da história da arte ali, a gente compreende muitos acontecimentos do mundo aí, né, da própria história do mundo, tá? E de como se dá aí a religião também, como ela vai interagir ou agir na sociedade em determinados momentos, né? Então, através da arte, a gente consegue compreender bem essa dinâmica, tá? Esse vínculo que eles têm. Então, é bacana a gente falar um pouco disso também, né? Bom, a gente tem aí, o livro vai falar aqui na página 7, tá? A arte e a espiritualidade mantiveram fortes vínculos no decorrer da história da humanidade. A diversidade de obras de arte religiosas reflete as diferentes formas de representação do divino nas mais variadas culturas, que é uma coisa que a gente vai ver muito, tá? A arte ela vai tocar aí a religião de diversas formas, em diversas religiões, né? Então, isso vai se dar de formas bem específicas em determinados momentos, né? E mais abrangentes em outros momentos. Então, aí vai depender muito da religião. Então, assim, é isso que eu estou falando, né? Isso vai depender muito da região onde tais obras existem ou existiram, foram feitas, ou religiões, vai depender também das religiões que elas fizeram parte, né? Vai depender do contexto histórico, vai depender do contexto social, econômico e cultural daquela época, ou do lugar, enfim, depende de muita coisa. Então, são várias coisas, várias camadas, diversas variações aí da produção de arte, tá? Durante a história religiosa, durante a história mundial, tá? Então, o livro aí na página 8, ela vai falar assim, né? Ele vai falar assim, ó. Peraí, que deu um lagzinho aqui. Muitas vezes na história, a arte foi utilizada como uma maneira de expressar crenças e religiosidade. Em diversas culturas, obras artísticas foram produzidas como uma forma de cultivar a espiritualidade,
de transmitir ensinamentos religiosos. Esse transmitir ensinamentos religiosos, a gente vai ver que ele é muito presente em diversas religiões aí, diversas culturas, tá? Muito também por um quesito social e político, tanto de determinadas épocas quanto de determinados locais, tá? Por quê? Porque, principalmente, estou falando de épocas mais antigas, né, lá do século XII, século XIV, né, lá em 1400, 1500, por aí, existia muita pobreza, né? Existe ainda, né? Mas naquela época era muito mais visível, né? Assim, ela era escrachada, eram poucas pessoas que tinham condições de ter uma vida digna, né? Então, poucas pessoas tinham acesso à educação, não tinham acesso à educação, né? Só os ricos tinham esse acesso, ou quem estudava em religiões. Eu estou falando mais específico aí da religião cristã, né? Da judaico-cristã aí, que tem características muito próximas da gente hoje em dia, tá? Então, por não ter esse conhecimento, a religião ela precisava arrumar um jeito de converter essas pessoas, afinal elas não iam conseguir ler a Bíblia, ou o Alcorão, os livros sagrados, ou né, as histórias, os mitos religiosos e tudo mais. Então eles precisavam de uma forma, e ao longo do tempo as religiões elas foram se inventando para poder explicar para o seu público, né, para os seus fiéis, como que se dava a espiritualidade, como cultivar essa espiritualidade, né, como manter esses fiéis próximos a ela. Então, elas precisavam dessas formas e usavam a arte para isso, né. Quando o livro aqui ele fala de espiritualidade, ele vai falar muito, isso quer dizer muito sobre a outra forma de transcender o pensamento dos fiéis, né, ou de quem está produzindo, ou de quem está cultuando aquela religião, né, a arte ela vai ajudar nesse cultivo dessa espiritualidade, né? Isso vai ver os dois exemplos ali. O livro ele vai dar esses dois exemplos, um agora, o outro a gente vai ver depois, tá? Numa outra aula, eu acho. Então aí, a gente tem um exemplo aí na Idade Média lá, né, que começou aí em 1200, 1200, 1300, né, século XII ao século XIV, por aí vai, tá? A Idade Média, né, que acontece lá na Europa, principalmente, as pessoas não sabiam escrever, como eu disse, né, não tinham acesso à educação. Então, para educar os fiéis, né, para a educação da população sobre o que eram os desígnios de Deus, os desígnios da Bíblia, né, eles usavam aí esculturas, pinturas, né, e afrescos, né, que são pinturas em parede, a gente vai ver isso mais para frente. Até mesmo aí na Idade Média mesmo, vai surgir aí os vitrais, os famosos vitrais, né? Tem um exemplo aí na página 6 e 7, que são esses motivos religiosos. Aqui não está religioso, eles são mais abstratos, né? Mas esses vitrais aqui, essas janelas grandiosas, né? Com diversas cores, isso surgiu ali na Idade Média, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então eles usavam isso para poder ensinar os fiéis, né, os cristãos ali através disso, tá? E essas obras, algumas delas existem até hoje, muitas, né, graças ao cultivo e o manejo dessas obras, né, para que elas fossem cuidadas e tratadas para que elas permanecessem até hoje. Como essas obras elas falavam com os fiéis, né? Elas falavam no sentido, elas contavam uma historinha ali nas imagens, né? Ela contava contava as histórias da Bíblia basicamente, né? Então tinha um santo que fazia tal ação, elas iam lá, o vitral ou a pintura, ela contava esse fato, né? Tinham alguns livros, mas enfim. Então eles contavam bastante isso através das esculturas, através das pinturas, e eles passavam essa religiosidade desse jeito, tá? Ou seja, eles pintavam figuras que
de fato, né, se assemelhavam à realidade, se assemelham ao figurativo que a gente chama, né, que é o que a gente consegue ver, a gente consegue palpar, que a gente consegue visualizar ou ter uma ideia do que é, né, ou no mínimo uma imaginação do que seja, né, os anjos, os santos, Jesus Cristo, Deus e por aí vai, tá? Gente, se estiver tendo problema com a minha câmera, me desculpem, mas eu estou com problema realmente com a câmera aqui, então, mas espero que o som esteja saindo de boas para vocês, tá? E aí, claro, a imagem daqui do livro. Mas vai haver aí religiões que elas não vão usar esses exemplos, esses motivos figurativos, tá? Eles vão ir para um outro lado, eles não vão focar nas representações humanas, eles vão focar nos padrões geométricos, tá? Ou seja, nos motivos abstratos. Motivos abstratos são as formas abstratas, tá? Então, assim, a gente tem um exemplo disso que é o islamismo, tá? Ele vai pintar muito poucas figuras, tá? Ele vai pintar muito poucas, vai ter muito pouca representação humana e muito mais uma coisa mais abstrata, né? Parece que, é claro, tem toda um rebatimento, tem todo um pensamento em cima disso, tá? Mas é uma coisa que você olha que você não consegue compreender ou não consegue visualizar fisicamente o que na verdade é, tá? Isso é um motivo abstrato, a gente não consegue extrair a ideia daquilo de primeira, você não consegue bater o olho e reconhecer o que é, tá? A gente conhece um quadrado ou outro, mas a obra toda junta, ela não faz uma representação fidedigna de algo da realidade, tá? Então a gente tem um exemplo aí na página 8, né, a segunda figura aí, que são exemplos dessas que a gente chama esses arcos aqui que a gente está vendo, a gente chama de abóbada, tá? Esses formatos aí a gente vai ver mais para frente como eles são pensados e criados, os motivos deles existirem, tá? Mas eles eram decorados com essas formas geométricas, com esses desenhos geométricos, né? Com esses azulejos, essas pinturas geométricas. Então, o islamismo ele não vai buscar figuras humanas, ele vai mais para esse lado, tá? Ainda na página 8 a gente vai ter uma definição do que é o islamismo, tá? Que é uma religião que professa a existência de um único Deus, assim como o cristianismo, né? Ao qual seus seguidores, os muçulmanos, chamam de Alá, né? Então, o islamismo ele vai adorar Alá, né? E foi fundada pelo profeta Maomé e é a segunda maior religião do mundo em número de adeptos, tá? Eu acho que só perde aí para o cristianismo, não sei, eu acho que é para o cristianismo, mas a gente precisa mais para frente, eu posso pesquisar isso melhor e a gente dá uma olhada nisso, tá? Mas essa representação, é claro que ela não só é fechada apenas no islamismo ou no cristianismo, tá? Ela vai para outras regiões também da África, por exemplo, né, que a gente tem aí o candomblé também, que é uma religião que a gente trouxe aqui, que foi trazida para o Brasil através dos escravos, né, através da escravidão, e a gente acabou absorvendo o candomblé como uma religião aqui do nosso país, tá? É uma religião aí de matriz africana, como a gente já sabe, né? E ele vai usar também a arte de uma forma a se expressar ou chegar a um aproximamento com a espiritualidade, tá? O candomblé ele vai muito também, ele vai usar muitas imagens, às vezes humanas, isso é uma imagem que eu não tenho certeza, tá, gente? A religião e a arte africana, apesar dela ser muito grandiosa e extensa, a história dela se perdeu muito, tá? Através de saques, por causa de saques, de destruição de igrejas ou de áreas e país inteiro, né? Então, assim, muita coisa se perdeu. Então, meio que a gente não consegue, eu não consigo ter uma ideia muito clara se lá na África ainda eles usam imagens de figuras humanas, né? Representações humanas na sua arte religiosa, tá? Mas aqui no Brasil a gente usa bastante, né? A gente passa por uma loja
de candomblé, né, que é a famosa loja de macumba. As pessoas falam isso de termo muito pejorativo, mas ela existe, né? Mas é isso. O candomblé também vai usar os seus motivos para trabalhos espirituais, né? Para um aproximamento religioso dos seus fiéis. O hinduísmo, né, que tem uma origem lá na Índia, ele usa danças, né, para mostrar a mitologia hindu, né, para chegar nesse aproximamento. Então, é interessante a gente ter esse exemplo também. E a gente tem aí o candomblé, né, que é uma religião, como eu disse, de africana, com divindades conhecidas como orixás, e representa as forças da natureza. Tá? O hinduísmo é uma religião que cultua vários deuses também, deuses e deusas, tá? E é a terceira religião mais praticada do mundo, exercida principalmente na Índia. Tá? O Índia é um país super populoso, tem mais de 1 bilhão de habitantes, então não é surpresa que ele esteja aí na lista dos 5 mais religiões cultuadas no mundo. Bom, gente, nosso conteúdo por enquanto é esse, tá? A gente vai fazendo uns pouquinhos assim, mas a gente vai chegar lá no nosso conteúdo final. Espero que até o meio do ano a gente possa estar junto, tá? Todo mundo vacinado, feliz e bem. Bom, eu vou ficando por aqui, tá bom? Até semana que vem, gente, se cuidem e façam a folhinha, tá? A folhinha tá aí dentro dessa matéria que a gente falou hoje, tá? Um abraço e até semana que vem.